Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha só que legal, Jesus faz tudo perfeito, né? Coincidiu com o dia da ceia, com esse tema da nossa mensagem. Nós estamos na sexta mensagem dos 7 Eu Sou, que Jesus declara no Evangelho de João, o 7 Eu Sou. E ele está declarando e reafirmando a sua divindade, de que ele é Deus, que ele é homem e Deus, e a sua identidade, filho de Deus também. Então nós estamos nessa mensagem hoje, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em João 14. E é um tema tão maravilhoso sobre a ceia, sobre essa revelação de que ele é o caminho, a verdade e a vida, que esses 3 capítulos, né, o capítulo João 14, João 15, João 16, fala desse assunto. São os últimos momentos de Jesus. Ele vai à ceia, e ele disse, como nós lemos aqui, né, eu ansiava por esse momento, ansiava em tomar essa ceia. Era a última noite que Jesus estava com seus discípulos. Ele tinha dado 3 anos com seus discípulos, trazendo toda a revelação, trazendo toda a palavra. Você imagina, você 3 anos, caminhar com Deus, comer com Deus, dormir com Deus, brincar com Deus, pescar com Deus, orar com Deus, ouvir a Deus, abraçar a Deus. Você já pensou isso? Que privilégio. E os discípulos, na verdade, não estão entendendo nada. Porque Jesus vai dizer, então, eu vou embora. E eles estavam 3 anos com Jesus. Aí eles ficam atordoados, porque eles ainda não conheciam. Mas vamos ler. É uma história maravilhosa, esses últimos instantes tão importantes, de que Jesus vai abrir esse caminho, que abriu para mim e para você, que hoje nós temos condição de termos a vida eterna, porque ele abriu este caminho da cruz e da ressurreição. Vamos ler João 14? Eu estou aqui na NVT, mas que você colocar, ok? E eu vou ler, que você acompanhe comigo. João 14, versículo 1. É um pouco extenso, mas é um dos capítulos mais assim impactantes de João. Ok? Claro, João, eu amo o Evangelho de João, porque o Evangelho de João revela Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho do homem. João faz essa defesa sobre Jesus Cristo, divino e homem ao mesmo tempo. Então, todo o Evangelho é importantíssimo. Mas esse capítulo 14, que fala do Espírito Santo, que fala da vinda do Espírito Santo, do Consolador, é excepcional, porque é a nossa vida hoje, amém? Esqueci de bater aqui. Não deixem que seu coração fique aflito, ou em outras traduções diz, não se atemorizem, não se perturbem o vosso coração. Creiam em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Veja como ele diz, olha, se não fosse isso eu não teria dito, porque tudo que ele disse é verdade, tudo que ele disse é verdadeiro e é fiel. Jesus não tem palavra perdida, nenhuma palavra de Jesus é perdida. Então ele está dizendo, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei para buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Uau, você pode se alegrar com isso. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele está dizendo, vocês conhecem o caminho. Vocês estão 3 anos comigo? Aí Tomé, né? Não sabemos para onde o Senhor vai, diz Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus disse, paciente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão
por mim. Aleluia. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Aleluia. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ficaremos satisfeitos. O Filipe, bem tranquilo, né? Não, mostra-nos o Pai e a gente vai ficar tudo bem, Jesus. Jesus disse: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o... Grande revelação. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Por que você me pede? Você já está há tanto tempo comigo, você não crê? Você não entendeu? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus repete várias vezes. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei para que o Filho glorifique o Pai. Novamente. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. E as obras que Jesus tinha realizado eram obras de misericórdia, obras de cura, obras de generosidade, obras de amor, obras de justiça. Então é dessas obras que ele está falando. Então olha, e até maiores, vocês vão realizar essas obras, as mesmas que eu fiz, de bondade, misericórdia, generosidade, de paz, pacificadores. E até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, referente a essas obras. E eu farei, para quê, gente? Para que o Filho glorifique o Pai. Todo pedido que você faz ao Senhor, nós já aprendemos aqui, que é para a glória de Deus, a resposta é certa. Quando você pede, em nome de Jesus, sobre estas obras, sobre estes princípios, para que seja feita justiça, para que seja feita misericórdia, para que tenha perdão, que tenha reconciliação, pacificação, amor, fidelidade. Essas obras o Senhor se alegra em realizar na minha e na sua vida. Ok? Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Em seguida, Jesus fala do Espírito Santo. Uau! Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Ele está dando uma condição. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro. Lhes dará o quê? Outro. Significa que Ele também é o Consolador, encorajador, como diz na tradução pelo hebraico. Outro encorajador. O Espírito Santo é consolador e encorajador. Que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Que tristeza que o mundo não o vê e não o conhece. Que tristeza não ter o Espírito Santo. Que infelicidade não ter o Espírito Santo. Que tragédia não ter o Espírito Santo.
Que alegria que eu e você temos o Espírito Santo. Por isso, o povo de Deus é um povo alegre. Porque tem o Espírito Santo. Mas vocês o conhecem, pois ele, olha só, ele habita com vocês. Ali, ele estava dizendo, hoje que eu estou aqui, o Espírito Santo habita com vocês. E depois ele estará em vocês. Jesus já dá a dica. Não os deixarei órfãos. Maravilha, voltarei para vocês. Coisa linda, né? Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, Jesus já está falando, olha, eu vou morrer e vou ser ressuscitado. E eles parece que não prestaram muita atenção. E vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Essa é uma revelação maravilhosa, nunca esqueçam disso. No dia que eu for ressuscitado, quando o Senhor ressuscitou, Ele trouxe vida para mim e você. Ele trouxe o Espírito Santo para habitar em nós. E nós somos um com Jesus e um com o Pai, porque Ele ressuscitou. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. Eu também os amarei e me revelarei a eles. Quando você ama alguém verdadeiramente, não é por sentimento romântico, não é para dançar valsa. É realmente para que você seja fiel a esta pessoa. Quando você ama alguém verdadeiramente, você deseja o melhor para essa pessoa. Você deseja ser fiel. Você deseja ser verdadeiro e receber a verdade da outra parte. Isso é fidelidade. Então, o que Jesus está dizendo, aqueles que aceitam meus mandamentos, aceitam o meu modo de viver, aceitam a minha soberania, aceitam o meu reino, aceitam os meus princípios. São aqueles que obedecem e que me amam. Você não quer entristecer uma pessoa que você ama. Você não quer decepcionar uma pessoa que você ama. Não é assim? Muitas vezes com os nossos pais. Quando amamos nossos pais, nós não queremos decepcioná-los. Amamos os nossos irmãos, não queremos decepcioná-los. Então a gente não quer decepcionar o nosso pai. Nem o noivo. Amém? Então ele está sempre dizendo, porque serão amados por meu Pai. Ele sempre coloca o Pai junto, né? E nessa revelação tremenda que ele está dizendo, porque me amam, serão amados pelo meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Aí vem o Judas. Judas disse, por que o Senhor vai se revelar somente a nós? E não ao mundo? Veio o político, revolucionário, Judas. Jesus respondeu. Jesus sempre responde. Quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viveremos para morar nele. Você entende isso? Quando muitos hoje dizem, eu amo Jesus, Jesus é um cara legal, Jesus é meu bro, Jesus é o cara. E você obedece isso? Não. Ele também não. Jesus é muito legal, ele é amor. Ele vai me amar sempre. Jesus é justiça, é fidelidade. Há aqui uma condição. Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará. E nós viremos para morar nele. Uau! Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas, mas elas vêm do Pai que me enviou. Amém? Até aqui. Que coisa tremenda, João 14. Quanta revelação, quanto detalhe.
sobre a nossa vida hoje, sobre o que nós vivemos, sobre o que nós temos de direito, sobre a quem pertencemos, sobre o que está prometido sobre nós, sobre o que nós recebemos pela cruz. E por causa do sangue de Jesus, por causa do seu corpo, da sua carne, nós recebemos vida abundante, vida eterna, sabedoria e reconciliação com o Pai. Daquilo que estávamos perdidos, não tínhamos nada com o Pai mais, estávamos distantes do Pai. Hoje nós temos vida em abundância, nós podemos ter esperança, nós podemos nos alegrar, porque aquilo que nós oramos segundo as suas palavras, segundo os seus preceitos, Ele responde. Ele é um Jesus que sempre responde às nossas orações, Ele nunca deixa de responder às nossas orações. Então nós estamos no Pai, com o Senhor Deus do universo, com aquele que habita no alto e sublime trono. E quem é o nosso advogado é Jesus, que está ali intercedendo por nós, ao juiz que olha para nós e nos vê santificados pelo sangue de Jesus. Não há culpabilidade sobre nós, não há condenação sobre nós, porque Jesus se deu por nós, o sangue dele tirou todo o pecado diante do Pai, e nós temos acesso ao Pai. Uau, que maravilha! Por isso que eu digo, a beleza da santidade de Jesus, a beleza do reino de Deus, a beleza da abundância de vida plena, de paz, que nós temos enquanto você olha este mundo no carnaval. Você olha para essas fantasias, você olha para esses carros alegóricos, você olha para as pessoas que estão ali, não há belo, não há beleza, não há vida, não há esperança diante da carnalidade que se vê. Se vê somente morte naquele lugar. Não há mensagem nenhuma sobre o carnaval de esperança. Tanto que em seguida vem a quarta-feira de... Só ficou as cinzas, né? Que bacana essa profecia. Mas aquele que está em Cristo Jesus tem o quê? Vida depois do terceiro dia. Depois dos 3 dias de carnaval, a carne tem a morte. E nós, depois dos 3 dias, nós temos vida e vida eterna. Aquilo que parecia morte, trouxe vida para mim, para você, para a sua família, para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos. Você tem ideia disso? Ok, então Jesus está na última noite, como nós falamos, né? E eles estavam ali tomando a Páscoa, tomando a ceia, reunidos ali. E todos estavam então discutindo, né? Quem seria o maior no reino de Deus? Eles estavam pensando sobre aquele reino circunstancial, o reino dos romanos. E eles estavam pensando assim, quem que vai sentar do lado de Jesus, quando Jesus sentar no trono e der um pau nos romanos, e nós vamos então nos sentar no trono e seremos então grandiosos. E Jesus vem e diz, estou indo embora. Eles vão, como é que é, Jesus? Estou indo embora. E eles ficam ali sem entender nada. Porque eles caminharam 3 anos sem parar para pensar. Muitas vezes nós estamos assim nas nossas vidas, caminhando todos os dias, sem parar para pensar no que Jesus está te ensinando dia a dia. E a gente não está focado naquilo que Jesus está ensinando. A nossa vida, todos os dias, a gente acorda, as misericórdias se renovam, e todos os dias tem uma nova mensagem para você. Tem um novo aprendizado para você. Tem uma nova restauração de algo que você tem para ser restaurado. Tem uma nova cura do seu coração que Deus quer curar, porque Deus conhece as suas feridas. Tem uma resposta das suas aflições, porque Jesus conhece as suas aflições e Ele está trabalhando em seu favor. Mas você está tão focado e focada nas circunstâncias, nos seus problemas imediatos, naquilo que você quer resolver imediatamente, que você desfoca da mensagem de Jesus
E Jesus está presente na sua casa, presente na sua vida, presente em você, presente na Bíblia, e você mal abre a Bíblia, porque as pessoas têm preguiça de ler. E ele deixou tudo escrito, e cada palavra dele é a verdade, cada palavra dele tem um significado, cada palavra dele tem uma revelação, cada palavra dele tem uma resposta para a sua vida. E eles andaram ali 3 anos desfocados disso, porque eles colocaram todas as fichas que Jesus estaria sempre com eles e ia acabar com o reino que eles estavam vendo, as circunstâncias ali. E eles então sentariam e seriam poderosos, e eles seriam fortes, gloriosos. Só que não, Jesus trouxe uma outra mensagem e eles não estavam entendendo nada, porque eles não guardaram, não prestaram atenção naquilo que Jesus ensinou. E a sua vida às vezes está seguindo assim, você não tem foco na mensagem que Jesus está te falando. Aí você chega em casa no final do dia e sente um vazio tremendo porque você teve decepções durante o dia, acha que nada deu certo na sua vida, e que nada aconteceu, e que tudo está do mesmo jeito, que nada está acontecendo, e você fica ansioso, porque você não prestou atenção no que Jesus falou. Porque você não prestou atenção naquilo que Jesus ensinou. Vamos ver. Então, ele está ali, né? Ele serve os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, Jesus lava os pés dos discípulos, já deu bug, né, que fala? Já bugou a cabeça deles. Como é que assim o Senhor vai lavar meus pés? Se eu não lavar, não tenho parte contigo. Ele lava os pés. Ele reparte o pão para dizer que nós precisamos repartir as nossas coisas. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Mesmo que você não goste daquele que está ao seu lado, mesmo com um traidor, mesmo com um que se acha que Deus me ama, um mimizento, mesmo com um truculento, você tem que repartir o seu pão. Com Pedro, que dá voador em todo mundo, mas tornou-se um grande pregador, gracioso, bondoso e misericordioso. Amém? E ele estava falando de uma nova aliança. Eles não estavam entendendo essa nova aliança. Eles já tinham a antiga aliança. E aí Jesus diz, olha, além disso, da nova aliança que está vindo, e ele começa a falar que ele vai embora. Ele diz, tem um traidor entre vocês. E eles falam, como assim tem um traidor? Sou eu? Eles perguntam. Jesus fala com Judas, Judas se levanta e vai logo, Judas, fazer o que você tem que fazer. E então eles começam a se perguntar, quem é esse Jesus? Eles começam a ficar impactados. Ué, a gente andou 3 anos e agora ele diz que vai embora e que tem um traidor, e ele nos serve, e diz que aquele que quiser ser o primeiro é aquele que sirva. E a gente então não vai poder sentar nem à direita nem à esquerda do Senhor, porque é um cálice pesado. E aí Jesus vem e diz, não se atemorize o vosso coração, não se perturbem, não fiquem angustiados. Jesus os consola. Jesus fala para você, está tudo bem, não fique angustiado, não tenha medo do que você vai ver, não tenha medo do que você vai ouvir, não tenha medo das coisas que vão acontecer, porque tudo está no meu controle, tudo está no meu absoluto controle. Aí ele diz, creiam em Deus, creiam em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar um lugar, tem muitas moradas para mim e para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Tem muitas moradas lá. E são maravilhosas. E eu estou preparando para vocês, porque Jesus prepara tudo para nós. E ele estava falando, olha, eu estou indo para a casa verdadeira. Essas são as moradas verdadeiras que nós vamos morar. Porque os judeus tinham a ideia do quê? Do templo. Eles achavam que a casa de Deus era no templo. Então nós olhamos muitas vezes para as circunstâncias, para aquilo que a gente vê com os nossos olhos, mas a gente precisa agora entender pelo Espírito, que é o que Jesus estava dizendo, deixa essa casa que vocês estão vendo aí, porque essa casa aí, ó,
Mas sobre pedra, porque a verdadeira casa é a celestial, que nós vamos morar para sempre. E lá tem muitas. O céu já está pronto. Mas por que ele precisa preparar? Então ele precisava abrir esse caminho. Ele estava dizendo, vocês não têm acesso ainda, por conta do pecado. Então eu vou precisar abrir o caminho. E o caminho era a cruz. Ele estava preparando essa morada porque ele precisava ir para a cruz. Ele precisava ressuscitar. Ele precisava ascender aos céus depois de 40 dias. E depois de 10 dias, ele enviaria o outro encorajador, o consolador. Precisava acontecer todas essas coisas para que o reino de Deus então fosse instalado, para que a nova aliança acontecesse. Você entende essas mensagens? Que Ele está no controle absoluto da sua vida, da minha vida, e que Ele preparou morada, e que Ele está cuidando de tudo, e que você não precisa olhar essas circunstâncias que são transitórias, que todas as coisas terrenas são passageiras, que todas as coisas terrenas são efêmeras, que todas as suas dores vão passar, que todas as suas angústias vão passar, que toda lágrima Ele enxugará, que não haverá dor, que não haverá enfermidade, que não haverá fome, que não haverá frio, que não haverá calor excessivo. Amém? Que todas as coisas ficarão bem. Que você é escolhido e separado para viver a eternidade com Ele. Então, como é que você está vivendo hoje? Não se angustie, não tenha medo, não fique ansioso, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque Ele está cuidando. Porque Ele não deixa, Ele não abandona, Ele é presente. E Ele deixou o Consolador, que te consola na hora da dor e te encoraja na hora da dor a prosseguir. Porque Ele prosseguiu, porque Ele andou neste caminho, porque Ele sofreu neste caminho. Amém? E aí, Ele fala assim, vocês ainda não têm acesso ao Pai. Eu vou abrir esse caminho. Porque eles não podiam ter acesso à glória de Deus. Ninguém viu a glória de Deus. Lembra no deserto? No deserto, quando eles iam se aproximar do Monte Sinai? Fazia relâmpagos, fazia grande estrondo. E eles se afastavam, porque quem fosse lá tocar no Monte Sinai, quando Moisés estava ali, seria morto. Era como uma radioatividade. Quem se lembra de Chernobyl? Não sei quantos são da minha geração. Não podíamos pensar que as pessoas chegassem em Chernobyl, seriam mortas pela radioatividade. Qualquer indústria radioativa que tiver um vazamento, mata. Então, se eles entrassem na glória, seria algo que perderiam a vida. Mas hoje, nós temos acesso ao Pai. Uau! Nós entramos na sala do trono e falamos com o Pai, no nome do Filho, para que o Pai seja glorificado. Que coisa tremenda. Que privilégio. E então ele estava ali, abrindo o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Hoje ele é o teu caminho. Hoje o teu futuro está garantido. Hoje você tem a vida abundante. Hoje Ele está em você. E Ele foi o único que pôde morrer. Por que o único que pôde morrer? Porque Filho de Deus, sem mácula, sem pecado. Jesus nunca bateu em ninguém. Jesus nunca foi agressivo com ninguém. Só agressivo em palavras contra os fariseus. Contra os fariseus ele disse, ai de vocês. Ai, e ai, e ai, e ai. Hipócritas. Raça de víboras. Mas ele jamais foi violento com alguém. Jesus foi violento com as mesas, quebrou as mesas. Porque ele dizia, estou redimindo o templo, estou redimindo a casa de oração. A minha casa é casa de oração e vocês fizeram um covil de ladrões.
Mas Jesus nunca foi violento, foi misericordioso, gracioso, atendeu a todos. Todos que se chegaram a Jesus não saíram, todos saíram transformados, ninguém deixou de ser atendido. Jesus, a palavra diz que se fosse colocar em um livro todos os milagres que ele fez, todas as pessoas que ele atendeu, todas as obras de generosidade que ele fez, não caberiam nos livros na terra. Porque ele foi extremamente amoroso, extremamente bondoso. Ele ouvia todos, ele tinha paciência. Então, essas obras que ele disse, vocês farão obras maiores. O que ele quis dizer? A igreja. Somente a igreja pode multiplicar essas obras do Senhor, porque a igreja estaria no mundo inteiro. As nações todas seriam alcançadas, porque quando veio o Espírito Santo em Atos, todas as línguas começaram a louvar a Deus. Todas as nações foram alcançadas. E hoje a igreja faz obras maiores em número e maiores em amor, generosidade, perdão. Como muitas associações fazem obras maravilhosas, restauram casas das pessoas, amando as pessoas. Isso são obras de Deus. Isso são obras que glorificam o Pai, que é restaurar a dignidade das pessoas. Jesus restaurava a dignidade das pessoas. Jesus olhou para a samaritana, conversou com a samaritana, tornou uma pregadora, uma mulher que tinha tido 6 homens. Olhou para a mulher adúltera e falou, Senhora, alguém te condenou, Senhora? Ela disse, não, então vá, não peques mais, seja mudada. Ele não a xingou, ele não abusou, não a violentou com palavras. Ele amou. Essas são as obras de Jesus, que dignificam o Pai. Que obras você tem feito? Que obras você tem dedicado? Ou só dedicado à sua vida e às suas circunstâncias? Somente aquilo que você acha importante, somente o seu trabalho, somente o seu conforto, somente as suas necessidades. Se for isso, sinto muito, não é isso que dignifica o Senhor, não é isso que glorifica o nome do Senhor. O que glorifica o nome do Senhor é obedecer a Ele em fidelidade com essas obras de amor, graça e misericórdia. De ser pacificador e jamais ser um divisor na família. Jamais dividir a família. Se há algo que o Senhor abomina, é aqueles que fazem divisão, aqueles que fazem calúnia entre os irmãos, entre a família de sangue, a família de Cristo. Essas não são obras que Cristo se alegra. Essas não são obras que dignificam o Senhor, Deus e Pai. Mas Ele diz, eu voltarei. Eu voltarei para buscar vocês. Para levar para um lugar onde não há justiça, onde não há infidelidade, onde não há dor, onde não há lágrima, onde não há enfermidade, fome, frio, drogas, onde não há luxúria, imoralidade, agressividade, abuso, desonestidade. Então ele está dizendo, não se atemorize, eu vou voltar. E quando ele voltar, queridos, todo olho verá. Todo olho verá. Será algo grande, porque todos verão. Ele virá buscar os seus. Quem ele vem buscar? E aqueles que já morreram, antes que ele volte, veja, papum, antes que o Senhor venha, os mortos ressuscitam. Uns para a vida, outros para a morte eterna. Ressuscitam, encontram com a igreja, todos sobem, encontram com Jesus e voltam para reinar. Todo olho verá. Uau, que grandiosidade! Você pode imaginar isso? Eu e você estaremos lá, amém? Vamos ver isso. E voltaremos para reinar. E teremos lá moradas. Moradas de paz.
E ele está dizendo assim, no verso 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Não sabemos para onde vai, disse Tomé. Como que podemos conhecer o caminho? Jesus está dizendo, ué, Tomé, por que você precisa sempre ver para crer, Tomé? Por que você está sempre querendo saber o caminho? Vocês não estão caminhando comigo? Vocês não estão sempre comigo? E Tomé, então, como muitos de nós, né? Jesus, eu quero ver. Quando Filipe falou assim, ok, então, Jesus, mostra-nos o Pai. Tão simples, né? Mostra-nos o Pai, então, Jesus. Se for assim, então está resolvido, né? E muitas vezes nós queremos assim, Jesus, então, fala comigo audivelmente. A gente sempre quer algo real, palpável, algo que a gente quer ver, né? Jesus, então, manda um anjo falar comigo. Jesus, eu vou no culto, então, usa um profeta para falar comigo. Jesus, manda aqui alguém com um sinal, porque a gente sempre quer um sinal. Sabe por quê? Porque a gente não conhece. Sabe por que a gente não gasta tempo com quem deveria gastar tempo com a palavra de Deus? E a gente sempre quer que Deus faça algo místico e apareça e fale. Eu vou ligar o rádio, aí o Senhor vai falar comigo, a música. O Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. O Senhor dá sinais? Dá. O Senhor fala com a gente? Fala. O Senhor dá sonhos? Fala. Mas a gente é que está sempre querendo uma comprovação daquilo que Deus já falou. Não se atemorize, eu estou cuidando de todas as coisas, eu estou preparando o caminho para vocês. Vai dar tudo certo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Apenas faça as boas obras, apenas me obedeça, apenas siga os meus mandamentos, que tudo vai dar certo. Amém? Me ajuda, gente. Glória a Deus. E essa é a verdade, que não é um conceito filosófico, de que as pessoas veem Jesus e acham que Jesus é uma filosofia, acham que Jesus é um mestre, que o Salmo 23 é um mantra da prosperidade, que o Salmo 91 é um mantra que expulsa demônio. Não é? O Salmo 91 não espanta demônio. O que espanta demônio é autoridade no nome de Jesus. O que espanta demônio é quando você está suportando o propósito, quando você está suportando o seu deserto, quando você está resistindo o mal, quando você está resistindo às tentações, e quando você suporta o processo, então você supera. E quando você supera, você tem autoridade contra aquilo. Amém? Entendeu? Eu tinha muito terror na minha vida de que eu tivesse a minha dignidade em dúvida, porque eu era uma menina que foi educada tão assim que eu tinha que ser certinha, e tinha que ser correta, e tinha que ser honesta, e eu fazia as coisas tão assim, certinha, e pagava os impostos e tudo, e eu falava, meu Deus, não vai dar certo, eu estou pagando tudo, vou perder tudo. E eu tinha aquela preocupação extremamente em ser uma mulher digna, correta, fazer tudo certo. Trabalhei, juntei, aí veio um golpe, e justamente o que falavam? Que eu era bandida, que eu era injusta. Foi aonde? Foi tratada na calúnia sobre a minha dignidade. Então eu sofri, quase morri, porque eu queria provar que eu era uma mulher justa, correta, direita. Só que o que importava verdadeiramente? Quem eu era? O que importava? Que eu não fui aquela pessoa que fez aquele golpe. Eu não fui a bandida. Eu não fui a injusta. Então, o que eu entendi quando eu resisti, suportei o processo. Eu tinha medo de ficar sem o dinheiro, né? Falava, meu Deus, se eu não tiver o dinheiro para pagar as contas, meu nome vai ficar sujo. Não é isso que a gente tem medo?
Ai, meu nome vai ficar sujo. Meu nome ficou sujo. Meu nome ficou sujo, não. Meu nome era limpo. Mas o meu nome ficou no como chama? Serasa. E aí, aquele medo terrível de ser indigno. Passaram-se um ano. Deus restaurou todas as coisas. Provou toda a minha honestidade. Tornou-me digna novamente. Mas quem fez isso? Jesus. E como eu suportei o processo, em obediência, porque eu me converti naquele tempo, eu suportei, continuei trabalhando, continuei. Não tive verdadeiramente medo de enfrentar as coisas, porque eu sabia que Jesus estava comigo. Eu não tive medo quando perdi o dinheiro. Falei, Jesus, o Senhor está comigo, o Senhor perdi tudo e perdi bastante. O Senhor vai me restituir. Jesus me restituiu tudo. Agora veja se eu tenho medo quando falam mal de mim. Veja se eu tenho medo de perder dinheiro. Aí nunca mais aconteceu isso. Nunca mais eu perdi o dinheiro, porque eu não tive medo. Eu aprendi a administrar as coisas. Eu aprendi a confiar em Jesus. Eu aprendi a não me importar com o que os outros pensam de mim, mas que Jesus pensa de mim. Então o inimigo não me atinge mais. Amém? Então, o que você adquire autoridade não é simplesmente você. O Salmo 91 é uma bênção, ok, gente? A oração do Salmo é uma bênção. Mas quando você adquire autoridade, a autoridade é quando você resiste o mal. Quando você sabe quem você é em Cristo. Quando você sabe a sua identidade, que você está em Cristo, Cristo está em você, você está no Pai, que você obedece os mandamentos do Senhor e que não há nenhuma calúnia e injustiça que vai prevalecer sobre a sua vida. Amém? Então você vive feliz, você não vive com medo. Você não vive com um mantra, necessitando de um profeta, necessitando de um pastor mais ungido do que o outro pastor. Você não precisa que o Salmo 91 esteja aberto para os demônios ler. Não precisa. É você que resiste, porque Jesus habita em você. E você, hoje, vai galgando cada dia mais autoridade sobre aquilo que te é tentação, sobre aquilo que te é prova, sobre aquilo que entristece o coração de Jesus, e você vai sendo transformado dia após dia, como a luz da aurora. Você vai se tornando mais forte, mais santo, como a luz da aurora que vai desde o amanhecer, crescendo até se tornar dia perfeito, até se tornar meio-dia. Amém? E é assim esse caminho que Jesus fez. E aí ele é o único que pôde morrer por mim e por você, porque ele não tinha pecado. E ele nos ensina verdadeiramente a vencer. Mas é preciso conhecer, em terceiro lugar. Como Filipe, mostra-nos o Pai, você já conhece o caminho. Amém? E por fim, eu queria falar com vocês sobre o quarto ponto, que é o Espírito Santo de Deus. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Foi o que nós fizemos hoje. Amém? Foi o que nós fizemos, e essas palavras são do Pai. E se um dia você aceitou esse convite de Jesus Cristo, e eu creio que você aceitou esse dia, e se você chegou aqui com o seu coração desencorajado,
o encorajador está com você. Se você chegou aqui angustiado, o encorajador está dizendo: não se angustie, não se atemorize. Fique de pé. Jesus é esse caminho e essa verdade inabalável de que Ele habita em você e de que Ele preparou morada para você e de que Ele preparou todas as coisas para que você pudesse ouvi-lo e conhecê-lo cada dia mais. Como nós falamos no início, se tem algo que entristece a Jesus, que deu náuseas a Jesus, é sobre o morno, é sobre o apático, é aquele que não é quente nem frio, é aquele que não é posicionado, é aquele que não toma decisões, é aquele que está sempre em cima do muro, é aquele que sempre procrastina, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Não, vamos ler a Bíblia, deixa para depois. Vamos orar, deixa para depois. Vamos conhecer mais a Jesus, deixa para depois. Não, Jesus faz fácil, vai, mostra o Pai aqui que já facilita a vida, manda um profeta, já facilita a minha vida. Para que eu preciso conhecer mais? É preciso conhecer. É preciso ter intimidade com o noivo. A noiva, queridos, anseia estar com o noivo. A coisa que a noiva mais deseja é estar com o noivo. E o que nós estamos desejando? Trabalho, dinheiro, materiais, conquistas, viagens, tudo isso é lícito, tudo isso o Senhor tem para nós. O Senhor se alegra quando a gente trabalha, o Senhor se alegra quando a gente viaja, o Senhor se alegra quando a gente descansa, o Senhor se alegra quando a gente come e dança e brinca, o Senhor se alegra. Mas é o coração que Ele deseja, um coração que deseja mais dEle, conhecê-lo verdadeiramente, essa verdade inabalável, que todas as palavras dEle são vivas e são eficazes para mudar o mundo, para transformar a nossa vida e transformar o mundo lá fora. Então nós precisamos verdadeiramente ser transformadores, sermos agentes de bênção do Senhor. Você precisa entender que o seu chamado é o ide e evangelizai, ide e mostrai o caminho, ide e falai desse caminho, dessa verdade, dessa vida abundante que Ele tem para você. E seja grato porque Ele te deu vida abundante. Seja grato porque você tem saúde. Seja grato que você tem uma família. Seja grato que você tem uma cama e um chuveiro. E você tem um alimento sobre a sua mesa, o pão sobre a sua mesa. E não falta. Agradeça que você tem vida, oportunidade e que você não está perdido lá no carnaval. Você foi achado. Você foi encontrado, você foi buscado, Ele te buscou e Ele te trouxe aqui. E Ele tem plano de salvar toda a sua família, por isso se posicione. Não, pastor, só não conhece minha família, não. E aquilo lá, não. Jesus conhece, para Jesus não tem tempo feio. Jesus não tem aquilo que está morto, Ele traz vida. E aquilo que nem existe, Ele traz existência. Para converter, para buscar qualquer filho dele perdido. Amém? E Ele é aquele que tem a solução para qualquer problema seu. Não há enfermidade que não possa curar. Não há problema que Ele não possa solucionar. Não há relacionamento que Ele não possa restaurar. Não há perdão que Ele não possa liberar, porque Ele já morreu na cruz pelo perdão de todos. Perdoe, ame. Lembre-se que o que o outro fez não é pelo que você é. Não, o outro foi indiferente, o outro foi infiel sobre mim, comigo. O outro mentiu, o outro me enganou. Não é sobre você. É sobre o outro. Deixa o outro para lá. Segue a sua vida. Seja feliz. Jesus sempre tem novidade de vida.
O que passou, passou, as coisas são transitórias. Deus tem o melhor. Não há o que Ele não possa fazer na sua vida. Apenas espera no Senhor. Espera, porque Ele voltará. E esse tempo chegará. Tudo chega na nossa vida, viu, gente? Tudo chega. Eu achei que a velhice não chegava, mas chegou aí. Amém? Sou idosa, da hora. Glória a Deus. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, Senhor. E eu te peço que o Senhor abençoe cada um aqui grandemente, Senhor, que o Senhor faça uma transformação, uma renovação, que todos, Senhor, te conheçam verdadeiramente de andar contigo, Senhor. Senhor, tem alguém aqui triste, angustiado, Senhor, renova a alegria, traz a paz que excede todo entendimento, traz a esperança de que o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um caminho, um novo e vivo caminho, Senhor. Traga vida em abundância para cada um aqui, em nome de Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo maravilhoso de Deus, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Vão em paz, boa semana, Jesus abençoe, amém? Boa praia, galera, boa praia, boa praia. Ó, passa protetor, amém?